Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu querido concurseiro imparável, eu sou o professor Rafael Cardoso e minha missão aqui é tentar descomplicar ao máximo a disciplina de matemática. E eu já tenho um recado para você que está começando a estudar agora. Não é necessário ter um grande raciocínio matemático para poder desenvolver na matéria. Aqui a gente vai desenvolver o raciocínio suficiente e necessário para você se dar bem na sua prova. Beleza? Eu só preciso que você abra seu coração para mim e veja que tudo vai se encaixando. Por quê? A matemática, ela é 100% linear. Ela é 100% um assunto depende do outro. Ou seja, a gente não tem como construir uma casa pelo telhado. Então, a ideia aqui no curso é a gente partir do chão e terminar o curso bem alto. Beleza? Então, nesse bloco, a gente vai trabalhar mais conceitos matemáticos. Porém, são os conceitos necessários para a gente construir um vocabulário matemático. Porque você não vai conseguir desenvolver cálculos e questões mais complexas se você não desenvolver esse raciocínio, esse vocabulário matemático. Então, a gente vai partir aqui do zero. Então, qual é o primeiro tópico que a gente vai começar hoje? É o sistema de numeração decimal. A gente tem que conhecer primeiro nossos números. Então, vem para cá. Primeira coisa, sistema de numeração decimal. Por que decimal? Decimal quer dizer 10. Por que isso? Porque a gente tem 10 algarismos. E eles são sempre organizados de 10 em 10. Vem para cá. Quais são? Primeira coisa, quais são os nossos 10 algarismos? A gente tem o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Beleza? Portanto, aqui, ó, 10 algarismos. E como é que eles são organizados? Vem para cá. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. 3, 2, 1. 324. Isso aqui é um número. Aí, ó, essa é a casa aqui, é a das unidades. Aqui, das dezenas e aqui das centenas. Pronto. Isso aqui, o que é que isso quer dizer? Vê só. Aqui, se a gente isolar esse último termo aqui, o 4, ele significa o quê? Que nós temos 4 unidades. Agora, tu concorda comigo que a gente só tem até o 9º algarismo. Se aqui chegar em 9 e a gente quiser mais um algarismo, mais uma unidade, o que é que a gente faz? Passa para outra casa, ou seja, para a casa das dezenas. E o que esse 2 está querendo dizer? Nada mais do que 20 unidades, ou seja, 2 dezenas quer dizer de 10 em 10, 20 unidades, 2 dezenas, beleza? E o 3, o que é que o 3 quer dizer? 300 unidades, ou 3 dezenas, ou 3 centenas.
beleza? 30 dezenas ou 3 centenas, beleza? Então, isso aí são a classe das unidades simples, beleza? Se a gente quiser evoluir ainda mais, eu tenho 324 aqui, concorda que aqui o máximo que eu posso ir é até 999. Pronto, encerrou a classe das unidades simples. Se eu quiser mais números, o que é que eu vou fazer? Vou ter que botar um número na frente. Agora, a gente passa para outra classe. Aí já seria a classe do milhar. E eles são sempre organizados assim, de 3 em 3. Ou seja, aqui ó, tem umas unidades simples, aqui eu tenho uma milhar. Se eu precisar de mais um número aqui, eu vou o quê? Para milhão. E depois, bilhão, trilhão e por aí vai. E eles são sempre organizados de 3 em 3. Por isso que quando a gente vai usar a vírgula, o ponto, na verdade, a gente vai lá, conta da direita para a esquerda e vai de 3 em 3 e bota um pontinho. Beleza? Então, porque eles são organizados sempre de 3 em 3. Aí aqui, ó, também, ó, na unidade da milhar, eu tenho ó, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Beleza? Isso aí é a formação dos números. Agora vamos conhecer os conjuntos numéricos, os quais eles estão inseridos. Vem para cá. Primeiro conjunto que a gente vai estudar é o conjunto dos números naturais. Por que naturais? Pela simples natureza de a gente contar as coisas. A gente precisou contar as coisas, criou os números naturais. Ou seja, quais são eles? É o 0, o 1, o 2, o 3, até o infinito. Beleza? Aqui, note que ele não tem números negativos, porque a gente não conta coisas negativas. Beleza? Ele também pode ser representado de uma forma geométrica. O que é isso? Numa reta numérica. A reta numérica é a mesma coisa, só que aí é o seguinte, repare que ela começa aqui no 0, porque não temos número negativo, e tem uma setinha na direita que vai até, querendo dizer que ela vai até o infinito. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Outro conceito que a gente precisa ter em mente, que isso já foi alvo de prova, é de sucessor e antecessor. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Pergunta de prova. Todos os algarismos aqui do conjunto dos números naturais possuem antecessor? Não. Por quê? O 0, ele não tem antecessor. Beleza? Então, basicamente é o que a gente está vendo. Só conceitos para desenvolver esse vocabulário. Outro conceito, subconjunto. O que é subconjunto? Subconjunto é o que está contido dentro do conjunto. Aqui, a gente tem um subconjunto, ó. É o N asterístico. Asterístico aqui, ó. Aí, o que isso quer dizer? Somente que tira o 0. Só isso? É, só isso. A gente tira o 0 e começa a partir do 1. 1, 2, 3, 4 e até o infinito. Beleza? Isso é o conjunto dos números naturais. Agora, conjunto dos números inteiros. Veja só, aqui, no conjunto dos números naturais, a representação é o N. Aqui, no conjunto dos números inteiros, é um Z. Aí eu decoro assim, é os inteiros. Pronto, para não esquecer da letra. Beleza? Porque às vezes vão sendo colocadas na prova, um Z, um N. E aí a gente precisa ficar ciente das nomenclaturas. Beleza? Então aqui, ó, quais são os números inteiros, ou os inteiros, para quem quiser decorar desse jeito? Ó, é os números naturais e os negativos. Ou seja, ele é inteiro por quê? Ele tem 1, menos 1, o 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3. Beleza? Então, ele é infinito aqui para os dois lados. Note aqui a reticências. Então, ele também pode ser expresso na forma geométrica, que é a reta numérica. Só que aqui, ó, a diferença, a setinha é para os dois lados. Beleza? Então, é basicamente isso. E subconjunto é a mesma coisa. Subconjuntos. Tem o conjunto aqui, ó, do Z, asterisco, é sem o 0. Do Z mais, aí seria o quê? Só os positivos. Z menos, só os negativos. Z mais com asterístico, só os positivos sem o 0. Poderia ser Z menos com asterístico, só os negativos sem os zeros. Simples assim, né? Quando a gente vê uma vez, vê que é tudo simples e as coisas vão se encaixando no decorrer do curso, beleza? Então vem para cá. Agora a gente já viu conjuntos dos números naturais e os inteiros. Note o seguinte, aqui dentro dos inteiros a gente tem os naturais.
ou seja, ele está contido aqui. Beleza? E o inteiro? Ele contém os naturais. Massa? Então pega a dica aí, que isso é importante também. Aqui, ó, conjunto dos racionais agora. É representado pela letra Q. Por quê? O que quer dizer quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Beleza? Então, Q de quociente. Aqui, ó, isso aqui é a condição de existência dos números racionais. Eu vou ler para ti. É simples, mas eu preciso ler para você ir se acostumando com esse vocabulário. Ó, Q é igual a X, tal que X é igual a A sobre B, com A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros não nulos. Na simplicidade agora, isso aqui é só A sobre B, é uma fração com B diferente de zero. Então, conceito, números racionais são todos que podem ser escritos na forma de fração. Pega o bizu, são todos que podem ser escritos na forma de fração. E praticamente todos os números podem. Praticamente todos podem. Com exceção de um, que é o próximo que a gente vai ver agora. Então, se perguntar qual é o número, se você disser racionais, tem uma grande chance de acertar. Por quê? Aqui, ó, está contido os números inteiros, que está contido também os naturais. Aí aqui a gente também tem as dízimas periódicas, a gente tem aqui as raízes. Então, praticamente todos os números que trabalhamos está aqui envolvido. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, não dá para eu exemplificar aqui porque são N elementos. Por exemplo, eu coloquei uma reta numérica aqui. Aí, ó, aqui tem um zero. Note que ele também é infinito para os dois lados, que ele tem os inteiros aqui contido nele. E também tem os números partidos, que é isso, as frações. Beleza? Então, veja só, se eu quisesse representá-los aqui, eles completos, eu não conseguiria. Por quê? Entre 0 e 1, a gente tem N elementos, ou seja, infinitos elementos. Como assim? Ó, aqui, ó, eu tenho um meio. Aqui eu tenho 0,1, 0,15, 0,16, 0,111, 0,112, ou seja, são infinitos os elementos que eu tenho aqui entre 0 e 1. Então, imagina o resto. Portanto, aqui está dentro quase todos os números. Ele também tem subconjuntos, que poderia ser o Q, asterisco, é o sem o zero, o Q com mais, que é só os positivos, o Q com menos, que é só os negativos, o Q com asterisco e o menos, que aí é só os negativos sem o zero. Beleza? Então, esses conceitos servem para todos e tá aí as classificações suficientes. Vem para cá. Agora, o que a gente vai ver é o conjunto dos números irracionais. O que é o conjunto dos números irracionais? Irracionais é tudo que não é racional. Parece ser bobo, né? Mas é verdade. Tudo que não é racional é irracional. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 2. A gente tem o π, que provavelmente você já ouviu falar. Porque eles não são racionais. Porque esses números a gente não pode escrever em forma de fração. Ou seja, os irracionais são aqueles que a gente não pode escrever de forma de fração. Por quê? Olha, para ficar mais simples, toda raiz quadrada de número primo, ela é um número irracional. Já foi alvo de prova também. Então, toda raiz quadrada de número primo, ele é irracional. O que são números primos? São aqueles que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, beleza? Então, raiz quadrada de 2, ela é aproximadamente, para efeito de cálculo, 1,4. Só que aqui tem N elementos para lá que eles não se repetem, ou seja, que ele não tem período. Aqui, ó, o π é aproximadamente, para efeito de cálculo também, 3,14. Agora, vê só, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se eu escrever aqui, ó, 3 por 9. Isso aqui, ó, vai dar uma dízima periódica. 0,333 e por aí vai. Isso aqui, ó, é um período, ou seja, é um número que se repete. Ou seja, isso aqui é um número racional ou irracional? Olha aqui o conceito. Então, aqui estão os números irracionais. Isso aqui é um racional, quer dizer. Aqui estão os números racionais, a dízima periódica. Aqui, esse aqui, os elementos não se repetem, ou seja, não tem período. Beleza? Então é basicamente isso que você precisa saber sobre os conjuntos numéricos. Agora, conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? O conjunto de números reais são todos esses números que a gente viu até agora. Ou seja, ele é a união dos racionais
com os irracionais. Beleza? Então, se você vir na sua prova conjunto dos números reais, o que é que você tem que estudar? Tudo. Então, pode haver na sua prova cálculos com todos esses tipos de número. Beleza? Então, agora outro conceito importante para a prova. Olha, se eu colocar aqui, ó, um conjunto A e um conjunto B, veja só, esse pedacinho que eles têm aqui, ó, no meio, é intersecção. Isso aqui se chama intersecção. O que é intersecção? É o que eles têm em comum. Aqui, ó, aqui é só A, aqui é só B, e aqui é A e B. Beleza? É a intersecção. Aqui, note que eles não têm intersecção. Os números reais, ó, não tem intersecção entre os irracionais e os racionais. Beleza? Então, pega o bizu e vamos ver questões de prova e como isso pode ser cobrado. Primeira questão na tela. A respeito dos elementos que pertencem a cada conjunto numérico, assinale a alternativa entre as afirmações a seguir. Letra A. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números naturais e pelo zero. Vem para cá. Olha, o que eu escrevi aqui, ó. O conjunto de números inteiros, ele é formado pelos naturais e pelo zero. Só isso? Não. Ele tem os números negativos também. Ou seja, a gente não pode considerar essa alternativa porque ele tipo aí restringe, como se tivesse só o zero e os naturais. E não é verdade. Beleza? Então, letra B na tela. O conjunto dos números reais contém a intersecção entre o conjunto dos racionais e os irracionais. Como eu tinha falado agora há pouco, ele não tem intersecção entre racionais e irracionais. Portanto, errado. Letra C. O conjunto dos números racionais contém, entre outros, todas as dízimas periódicas. Perfeito. Como eu havia falado, ele tem as dízimas sim. Ele falou aqui, entre outros, todas as dízimas periódicas, perfeito. Então, tem outras coisas também, ele não está restringindo, beleza? Então, gabarito, letra C. Vamos ver o erro das outras. Letra D. O conjunto dos números irracionais contém, entre outros, todas as raízes. Errado, errado. Ele contém as raízes, as raízes não exatas. Então, de número primo, raiz quadrada de número primo. Então, essas raízes, ele contém todas as raízes? Não. A gente viu que tem raiz exata que é dos racionais. Então, errado a letra D. Letra E. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre o conjunto de números reais e irracionais. Aí ele bagunçou, que aí é a união dos racionais com irracionais que faz os reais. Ele bagunçou a história aí. Beleza? Então, gabarito letra C da primeira questão. Segunda questão na tela. Assinale a alternativa correta. A letra A. Todo número inteiro é racional e todo número real é inteiro. Errado. Veja só. Todo número inteiro realmente vem para cá. Olha, eu preciso te mostrar aqui. Todo número inteiro realmente ele é racional. Todo número inteiro ele é racional. Agora, ele diz aqui, ó, deixa eu ler só mais uma vez. E todo número real é o número inteiro. Não. O número real, isso aqui é um número real. Ele é inteiro? Não. Então, a gente não pode considerar essa alternativa. Letra B. A intersecção do conjunto dos números racionais com o conjunto irracionais tem um elemento. Mais uma vez, ele fala aí de intersecção e não tem intersecção entre os irracionais e os racionais. Beleza? Letra C. O número 1,83333 é um número racional. Bom, veja só. O que foi que eu disse? Vem para cá. Ó. O número racional, ele contém as dízimas periódicas. Então, esse número 1,8333, ele tem o quê? Um período. Note que é 1,8 e depois o 3 ele se repete até o infinito. Isso é um período, portanto, ele é um número racional. Então, o gabarito da nossa questão é letra C, beleza? Letra D. A divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Errado mais uma vez. Só o exemplo que eu coloquei aqui já mata. Ó. Isso aqui ó, é um número inteiro. Isso aqui é um número inteiro. A divisão entre eles dá um número inteiro? Não. Então, pode ser que um número inteiro dividido por um número inteiro dê um número inteiro. Por exemplo, 30 dividido por 6. 30 dividido por 6 dá 5. Então, a divisão de dois números inteiros dá um número inteiro também. Beleza? Então,
gabarito letra C mesmo, a letra D está errada, beleza? Terceira questão. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. Primeira afirmativa. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Perfeito. A gente já viu aqui no anagrama lá. O conjunto dos números naturais está contido nos números racionais. Então, primeira alternativa, verdadeira. 2. O conjunto dos números inteiros está contido nos números naturais. Aí ele trocou as bolas. Os inteiros não está contido nos naturais. O naturais que está contido nos inteiros. Então, é falso isso aí, beleza? Terceira. O conjunto dos números racionais está contido nos números inteiros. Mais uma vez ele trocou. O conjunto dos inteiros que está contido nos racionais. Beleza? Então, 1 está verdadeiro, 2 e 3 está falso. Portanto, letra C, somente a afirmativa 1 é verdadeira. Beleza? Quarta questão na tela. As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos números reais. Vamos lá. Afirmativa 1. O conjunto dos números reais é formado pela intersecção dos conjuntos. Mais uma vez ele faz intersecção. Vamos parar por aí. Beleza? Então, não tem intersecção. 2. O conjunto dos naturais pertence ao conjunto dos números racionais. Vem para cá, vem comigo. Vê só, isso aí podia ser uma questão que ia derrubar muito cababom. Por quê? Aí, se você notar, aí deveria ler rápido, pertence, realmente, o natural pertence aos racionais, mas não pertence, ou seja, por quê? Por que não pertence? Porque a gente não pode usar relação de pertinência de conjunto para conjunto. A gente só pode usar contido, contém, então não pode usar pertence. Pertence é só de um elemento para um conjunto. Por exemplo, se eu disser que o número 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais, pertence. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, ele pertence. Mas eu não posso dizer que um conjunto pertence a outro. Ele está contido ou ele contém. Beleza? Então essa afirmativa está errada. O 2 está errado. O 1 está errado. E o 3? Vamos ver o 3. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Agora ele usou de certinho. Veja só, o conjunto dos inteiros está contido. Então, beleza aí. Está contido nos números racionais. Massa. Então, 3 está perfeito. Então, 1 e 2 está falso e o terceiro está verdadeiro. Portanto, o gabarito letra D. Quinta questão na tela. O conjunto dos números naturais, Z como conjunto dos inteiros, Q como conjunto dos racionais, R como conjunto dos números reais, e X como complementar do conjunto X, julgue o item acerca dos conjuntos numéricos e suas operações, propriedades e aplicações das operações em conjunto e compreensão, estruturas lógicas. E aí é só um conceito que ele está dando. Aí vamos lá. A afirmativa é correto afirmar que o diagrama a seguir representa corretamente a afirmação. Se não é um número real, então não é um número natural. Vem para cá, ó. Vem para cá. Ele quis dizer isso, ó. Se não é um número real, ó, o real é isso aqui, ó, esse quadrado todinho. Se não é um número real, ele está aqui fora. Se não é um número real, então ele não é um natural. Perfeito. Então gabarito aí, certo. Beleza? Então, tudo que eu precisava te mostrar de conceitos de conjunto é isso aqui. Então, fica com a gente e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!